João Dias. Esse último aí, ele foi preso em São Paulo durante a primeira fase da operação em setembro do ano passado. O influenciador digital Franklin Reis, conhecido como Neca, também foi preso durante a operação. Uma mulher suspeita de nome ainda não divulgado passou mal e precisou ser levada para a DHPP de ambulância. Diego! E agora há pouco essa ambulância saiu de lá acompanhada de escolta. Marcelo, agora vai acontecer uma entrevista aí o delegado. Vamos entrevistar o delegado. Você está ao vivo, a preferência é sua, rapaz. São Falsas Promessas, parte 2 da Polícia Civil. Até o presente momento, são 23 pessoas presas em todo o estado, inclusive fora do estado. Ainda temos equipes da Polícia Civil, inclusive acompanhadas, onde necessário, das equipes da Polícia Militar, cada uma dentro da sua atribuição, mas de mãos dadas, trabalhando para o êxito da operação. Então esse é o número ainda atual de agora, é um número que pode aumentar e tende a aumentar durante o dia. Os policiais, algum deles já usava tornozeleira? Como que foi essa informação dada agora há pouco? A gente tem presos que eram sim monitorados pelo sistema de tornozeleira. As questões específicas de quem usava e quem não usava vão ficar a cargo dos delegados investigadores a apresentar à imprensa, mas o que a gente precisa reforçar é o seguinte: a Polícia Civil está nessa investigação desde setembro do ano passado, quando deflagrou a primeira fase, na verdade. Então a fase 2 ela começa desde setembro, já tem 7 meses sendo robustecidas as informações, e ali se viu a necessidade desde o começo da fase 2 da presença da Polícia Militar, e ela foi ali uma parceira na construção das informações necessárias para alcançar esses policiais que estavam se valendo também ali da sua farda, da condição de policiais, para de alguma forma elevar os avanços da organização criminosa que está sendo investigada hoje. Doutor, a gente está ao vivo na Lojoca. Foram quantos policiais presos? 5 ou 10? A gente tem mais de R$500 milhão com determinação de bloqueio pela Justiça. Então a Polícia Civil, junto ao Banco Central, vai identificar agora quanto efetivamente foi localizado nas contas que tiveram o seu bloqueio determinado pelo Poder Judiciário. E os policiais temos aí já 6 policiais presos com apoio da Corregedoria da Polícia Militar, mas ainda tem policiais a serem localizados. Esse número exato a gente não passa, porque cabe aí a investigação evoluir quando tiver os dados concretos já, com todos os seus presos localizados, mandados de buscas cumpridos, a gente fazer o apanhado final da fase 2 da Operação Falsas Promessas. Doutor, quantos policiais foram presos? 5 ou 10? Vídeo antes da prisão e alega ser uma prisão política. O que é que a Secretaria de Segurança Pública tem para falar? Doutor, foram 6 policiais? A gente tem até agora 6 policiais presos. Sobre a alegação de que houve alguma perseguição política, a gente repudia com veemência. O trabalho da Polícia Civil ele é técnico, ele é lastreado em informações, ele é lastreado em provas, em evidências, tanto de todo o cunho, testemunhais, científicas, periciais, provas que você consegue trazer a partir de documentação, a partir de quebra de sigilos fiscais, sigilos financeiros, telemáticos. Então, isso faz parte da tese de defesa de cada um. Doutor, esses policiais faziam o quê? Corroborar que a Polícia Civil, ela trabalha em cima de fatos, o que ela consegue construir e comprovar ali dentro do caderno investigativo. Apresenta ao Ministério Público, o convence, porque para você ter uma operação como essa, o Ministério Público foi convencido, assim como o Poder Judiciário. Senão, não teríamos os mandados expedidos. Doutor, esses policiais faziam o quê? Existem vários núcleos, e isso vai ficar a cargo do presidente da investigação, da Draco, explicar melhor, mas como foi demonstrado na apresentação, existiam vários núcleos. Temos núcleos de rifeiros, temos núcleos de pessoas que fomentavam essas rifas, temos núcleos de pessoas envolvidas inicialmente com tráfico. A gente viu que a fase 1 da operação ela tangenciava ali sim questões envolvidas com tráfico, e também existiam as questões dos grupos aí que capitalizavam recursos. Então são núcleos múltiplos, mas que eles se conectam aí, e o papel da investigação é exatamente comprovar isso e demonstrar isso. É isso. Quem vai dar mais detalhes agora é o doutor André. Doutor, me conta uma coisa em relação ao Franklin, o influenciador digital. Por qual motivo ele está sendo investigado nessa operação? Em relação aos maiores detalhes da investigação, eu vou passar ao presidente do inquérito, que é o doutor Fábio Lordeiro. O nosso papel aqui foi justamente fomentar esse trabalho de time, o trabalho integrado, com a participação de diversos departamentos da Polícia Civil.
Então a Polícia Civil, ela vem com essa vertente de realmente fazer com enfoque na nova gestão, um enfoque em relação à lavagem de dinheiro. Então nós vamos ter diversas operações desse porte e eu quero enfatizar bem a questão do trabalho integrado com todos os departamentos, no sentido de manifestar o que a população tanto espera. Além desse R$500 milhão aí apreendidos, esse montante de carros de luxo, já se tem um valor total? Não, o valor ainda não está levantado, porque tanto foram carros, veículos apreendidos aqui e também no interior. Então a gente está terminando, temos equipes ainda em campo, no interior do estado, e aí nós vamos somatizar. Doutor, o número já será maior do que o apresentado agora. Essa é a segunda fase da operação. Na primeira operação, algumas pessoas foram presas, mas foram liberadas. Por quais motivos? Aí a questão, sinceramente, é questão judicial, mas o importante é enfatizar que o processo ele continua em andamento, essas provas irão robustecer a primeira fase da operação e, com certeza, o delegado presidente do inquérito vai poder passar maiores detalhes. Outras cidades também presas ainda nesta operação? A operação ela continua. A gente espera realmente apresentar novos resultados em breve. Quais outras cidades do interior também fazem parte dessa operação? São mais cinco cidades do interior do estado. Nós temos na coordenadoria de Santo Antônio de Jesus um grande enfoque, temos em Camaçari também. Então a operação ela diversifica em algumas cidades, mas só que como ela está em andamento ainda, então mantém uma reserva referente aos demais pontos. Doutor, Juca está querendo saber qual a participação do humorista que foi preso, qual a participação dele nas investigações? Eu vou, em relação aos detalhes da operação, eu vou passar para o doutor Fábio Lordelo, por ser presidente do inquérito, então ele vai ter condições de passar detalhes. Doutor Fábio vai falar aqui agora. Doutor Fábio, qual é o motivo que o Franklin, o humorista, ele está sendo investigado? A organização criminosa, na primeira fase da operação, a organização criminosa ela é bastante diversificada em sua atuação criminológica, digamos assim. Na primeira fase nós atacamos um grupo, mas também ligado aos traficantes, inclusive traficantes que atuavam em outros estados da federação. Essa foi a primeira fase da operação. Com essa primeira fase da operação, nós criamos uma outra operação, vimos a necessidade, diante dos elementos coletados na primeira fase, que aqui existia um grupo criminoso ligado aos rifeiros, com uma grande rede de atuação e com esse apoio logístico feito por alguns membros da Polícia Militar. A partir daí, nós fizemos as investigações, individualizamos as condutas e partimos para a deflagração da operação policial. Delegado, e qual o papel exato dos policiais e dos influenciadores? Bem, em relação aos influenciadores, o papel, digamos assim, o modo de operar, a atuação da organização criminosa se dava essencialmente através das redes sociais. Então, eles precisavam desses influenciadores para justamente fomentar a venda dessas rifas ilícitas. Então, a partir daí, foi que nós começamos a individualizar as condutas. E os policiais militares entravam tanto nesse apoio, se beneficiavam dessa movimentação financeira, a fluxo de capital entre esses policiais militares e parte dos membros da organização criminosa, principalmente a sua liderança, os seus líderes, principalmente 2 líderes principais. Há uma relação muito forte entre eles financeiramente e também seria o braço armado dessa organização criminosa, porque havia muita circulação de alguns alvos centrais dessa operação que circulavam pelo estado da Bahia e fora do estado, sempre com o apoio e com a segurança desses policiais militares. Ramon foi preso em São Paulo. O senhor tem informação de que se ele resistiu ou não? Não, as informações que nós temos até agora em relação às prisões feitas em São Paulo é que ele foi tranquilo a prisão, as policiais de São Paulo chegaram, eu até agradeço o apoio da Polícia de São Paulo, que foram bem prestativos nesse sentido, atuaram, efetuaram a prisão. Nesse local foi encontrada uma arma, um 357, nós estamos ainda analisando, mas provavelmente vai gerar um flagrante para esse alvo que o senhor está dizendo, para esse investigado, melhor dizendo. E lá, nesse prédio, há um detalhe interessante, que foi o mesmo prédio onde foi preso um dos autores do homicídio daquele advogado ligado ao PCC que morreu no aeroporto. Doutor, existe... Não entendi sua pergunta. Os chefes de toda essa organização já têm alguns nomes? Uma organização criminosa desses jaez, eles são diversificadas as atuações, né? Eles interagem, mas cada um tem seu papel dentro da organização criminosa. Então eles se comunicam de forma bem específica, né? Então, na verdade, há, digamos, 2 lideranças centrais. E no entorno dessas lideranças centrais, esses outros líderes. Esses 2 criminosos, eles têm ligação com o tráfico de drogas? A primeira fase da operação foi em relação ao tráfico de drogas. Nosso foco primordial é o tráfico de drogas. Quando nós aprofundamos as investigações, nós detectamos nitidamente
que a organização criminosa utilizava a rifa para fluxo de capital. Por isso que o tráfico de drogas penetrou nessa parceria, digamos assim, com as pessoas que atuam nas rifas promovidas através das redes sociais. Então, o PCC, por exemplo, fluxo de capital, e aí aderiram para justamente ter essa movimentação financeira. O PCC, por exemplo, qualquer organização criminosa, elas se comunicam, todas as organizações criminosas. Mas nossas investigações sobre esse ponto, nós ainda estamos com cautela fazendo um aprofundamento. Tem mais informações. É possível para responder sobre essa relação do PCC? Não, em relação à nossa operação, não. Essa operação... Lembrando, essa operação então, isso quer dizer que essa prática delituosa de lá para cá não parou, é isso? Não, houve, na verdade, os traficantes foram presos na primeira fase, inclusive tem alguns membros estão até presos fora do estado da Bahia, ainda estão fora, estão mantidos lá. Então aí nós interrompemos o fluxo, né, desses traficantes. Em relação às rifas, não. Mesmo depois da deflagração da operação, da prisão, de utilizar tornozeleira, de já ter denúncia formal na justiça, com instrução processual em andamento, eles continuaram a atuar nas rifas. Basta acompanhar as redes sociais desses indivíduos. Doutor, inclusive um dos alvos preso em São Paulo, no Ramon Dias, ele foi preso em um endereço ligado ao PCC, onde aconteceu, inclusive ligado ao crime que aconteceu no aeroporto de São Paulo. Como foi isso? A informação da Polícia de São Paulo nos diz que o prédio onde ele foi preso foi o mesmo prédio onde foi preso uma pessoa que está envolvida com a morte do advogado do aeroporto no estado de São Paulo. Doutor, a gente recebeu informação também de que eles estavam fazendo lavagem de dinheiro em lojas e restaurantes da Cidade Baixa daqui de Salvador. Essa informação procede? Procede. Na verdade, o fluxo de capital muito grande, ele precisa ter, diversificar, digamos assim, para justamente ele conseguir ocultar ou dissimular esse bem, né, perante as instituições de controle. Então, eles atuam em várias frentes, não tem limite. A organização criminosa com grande capital ela não tem limite. Ela vai atuar com pessoas jurídicas lícitas, pessoas jurídicas fictas e pessoas físicas também. E aí, não tem nem território, né? Passa além do estado da Bahia, inclusive. Doutor Ju, quer fazer uma pergunta para o senhor? Você está disponível? Pode falar, Marcelo, ele está te escutando. Olha, doutor, parabéns pelo trabalho, parabéns. Essa nova gestão da polícia chegou com tudo e é isso aí. Parabéns, secretário, parabéns, Polícia Militar também, parabéns, doutor André Viana, doutor Fábio Lordelo, que já é da velha guarda da Polícia Civil, com a vasta experiência, né, mais de 20 anos de polícia. Ô, doutor, a informação é essa que eu queria perguntar para o senhor, que eles estavam lavando dinheiro em lojas da Cidade Baixa, até me enviaram aqui, uma loja que vende materiais de oficina, materiais de casa, estavam lavando dinheiro nessa loja. A outra pergunta, doutor, após a prisão do ano passado, eles saíram da cadeia e continuaram com a rifa, continuaram fazendo rifa. Quer dizer, eu recebi aqui informação de um rapaz que ganhou 150 mil nessa rifa de Nanã e não recebeu nada. Quer dizer, eles colocavam, doutor, a outra pergunta para o senhor, pessoas deles para receber esses prêmios, é isso? Né? Enganavam as pessoas? Nós temos, durante o nosso processo investigativo, nós temos perfeitamente essa identificação, né? As rifas, na verdade, essa propaganda toda maciça que eles fazem nas redes sociais é justamente para enganar a população como um todo, né? Esse fluxo de capital ingressa na organização criminosa e eles começam a pulverizar através de patrimônio, aquisição de patrimônio. Então, basicamente, eles funcionam desta forma. Agora, eu gostei da sua expressão de me chamar da velha guarda. Muita honra ser da velha guarda da Polícia Civil. Ô, doutor, a gente estava lá na DHPP e a gente também viu a chegada de uma ambulância, né? O senhor acabou falando que lá em São Paulo não houve resistência do Ramon, mas aqui em Salvador algum suspeito passou mal para chegar de ambulância e a gente também observou que essa ambulância ela saiu escoltada. Por qual motivo? Não, houve realmente uma presa, ela passou mal, nós fizemos um atendimento, como é de praxe nossa, por isso que eu tenho uma atenção redobrada e cuidado dessas pessoas, né? Quando a gente prende, a responsabilidade é nossa, então nós adotamos todas as providências para ela ser atendida, de fato ela foi, mas achamos por segurança até que ela fosse para o hospital, então ela foi para o hospital e aí, como ela está presa, ela precisa ser escoltada, só foi esse detalhe. Nesse caso, a gente viu aí que foram 27 carros apreendidos, teve celular, moto também. Doutor Fábio? E também teve malotes. O que tinha nesses malotes? Juca quer te escutar. Juca quer falar com o senhor. Ô, doutor, bem, olha, a população... Oi. A população, estou recebendo tanta mensagem aqui
no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, o povo aplaudindo, né? Muitas pessoas dizendo que foram vítimas desse tal de Nanã Premiações, pessoas que